Albert Einstein era tão inteligente que os cientistas estudaram seu cérebro depois que ele morreu para descobrir o porquê. Ele era um ícone tão grande que a revista Time o nomeou Pessoa do Século, em 1999. Mas, apesar de sua fama, o cientista mais conhecido do mundo tinha seus segredos. O FBI manteve um arquivo clandestino sobre ele. E ele teve um filho ilegítimo, para citar apenas 2. Esta é a história de Albert Einstein na íntegra. Einstein nasceu em Ulm, no sudoeste da Alemanha, em 14 de março de 1879. A família mudou-se para Munique poucas semanas depois, onde cresceu com sua irmã mais nova. Quando ele tinha 5 anos, um dia adoeceu, seu pai lhe deu uma bússola para animá-lo. Einstein ficou surpreso ao ver que a agulha sempre apontava para o norte magnético, não importando para que lado ele girasse a bússola. Nas suas notas autobiográficas, ele recordou: "Ainda me lembro, ou pelo menos acredito que consigo lembrar, que esta experiência causou em mim uma impressão profunda e duradoura. Algo profundamente escondido tinha que estar por trás das coisas." Assim começou um fascínio vitalício pela física. Mais tarde, ele disse que se não tivesse se tornado físico, provavelmente seria músico. Ele adorava a música, especialmente sonatas de Mozart, e tocava violino. Ao contrário de muitos gênios, Einstein não foi uma criança prodígio. Ele não falava frases completas até os 5 anos, segundo seus biógrafos. Seus pais estavam compreensivelmente preocupados. Mas quando entrou na escola, Einstein se destacou. Sua família era judia, mas ele frequentou uma escola primária católica, onde se destacou como aluno. Corria o boato de que ele foi reprovado em matemática, mas, pelo contrário, Einstein disse que já dominava o cálculo diferencial e integral antes dos 15 anos. Por um tempo, seu pai, Hermann, administrou uma pequena fábrica eletroquímica, mas lutou para mantê-la funcionando. Eventualmente, ele se mudou com a família para a Itália na esperança de encontrar novas oportunidades. O jovem Albert ficou para trás para terminar o ensino médio. Ele odiava a escola onde o sucesso dependia da memorização e da obediência à autoridade. Ele era um rebelde e aparentemente tinha acessos de raiva. Um professor exasperado chegou a dizer que nunca chegaria a nada. Einstein desistiu aos 15 anos. Ele também renunciou à cidadania alemã, o que o tirou do serviço militar obrigatório. Durante alguns anos, não pertenceu a nenhum país e detestou o nacionalismo, preferindo ser um cidadão do mundo. Quando ele finalmente se tornou cidadão novamente, era suíço. Quando se mudou para a Suíça, tentou ser admitido no prestigiado Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Ele se saiu bem na seção de matemática e física do vestibular, mas dizem que se saiu péssimo em linguagens, zoologia e botânica. Não ajudou o fato de o exame ser em francês. Então ele não entrou e, em vez disso, continuou os estudos do ensino médio. Ele era um bom aluno, obtendo a nota mais alta possível, 6, em muitas matérias, inclusive em matemática e física. Seu quarto artigo nos deu esta equação que mostra como a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Caso você esteja se sentindo um pouco desafiado intelectualmente neste momento, Einstein disse uma vez: "Não se preocupe com suas dificuldades em matemática. Eu posso lhe garantir que o meu ainda é o melhor. Portanto, nas condições certas, a energia pode se tornar massa e a massa pode se tornar energia." Aqui está um exemplo. Pegue um clipe de papel. Para descobrir quanta energia há dentro dele, você multiplicaria sua massa pela velocidade da luz ao quadrado. Se pudéssemos transformar cada um dos átomos deste clipe de papel em energia pura, sem deixar massa, então este clipe de papel seria tão poderoso quanto a bomba que destruiu Hiroshima. Na verdade, os físicos começaram a considerar se a sua equação poderia realmente tornar possível uma bomba atômica. À medida que Einstein ganhava maior prestígio, sua esposa ganhava mais tarefas domésticas. Marie também era apaixonada por matemática e ciências, mas desistiu de suas próprias ambições para cuidar dos filhos. Há até evidências de que ela ajudou o marido a desenvolver alguns dos conceitos de seus famosos artigos. Nas cartas de Einstein para ela, ele fez referência a levando nosso trabalho sobre movimento relativo a uma conclusão bem-sucedida. Os documentos o transformariam de um escritório de patentes desconhecido em um gênio renomado. Ele lecionaria física em universidades de Praga, Zurique e Berlim, onde readquiriu a cidadania alemã e passou seu tempo durante a Primeira Guerra Mundial. A guerra, aliás, o enojava. Embora sua vida profissional estivesse indo bem, sua vida pessoal foi prejudicada. Einstein escreveria para seu primeiro amor, Marie Vinteler, que conheceu quando era adolescente. Ele abriu seu coração para ela, dizendo quanto sentia falta dela e como pensava nela sempre que tinha um momento livre.
Talvez não tenha sido nenhuma surpresa quando ele e sua esposa finalmente se separaram. Marie levou os meninos de volta para Zurique enquanto Einstein permaneceu em Berlim. Eles se divorciaram em 1919 e imediatamente depois Einstein se casou com sua prima, Elsa Lowenthal, com quem mantinha um caso há anos. Mais tarde, ele acabaria traindo Elsa também. Como parte do acordo de divórcio com Marie, ela receberia o dinheiro de um prêmio Nobel se ele algum dia ganhasse um. E ele o fez, em 1921, pela sua teoria da luz, não pela sua teoria da relatividade. Havia algo em sua teoria da relatividade que o incomodava porque não reconhecia a existência da gravidade. Então ele mexeu nisso durante 10 anos antes de apresentar sua teoria geral da relatividade, que completou o quadro. 200 anos antes de Einstein, Sir Isaac Newton forneceu ao mundo uma visão sobre a gravidade, mas não explicou como ela funcionava. Como é que o Sol atrai a Terra? A teoria geral da relatividade de Einstein diz que algo pesado, como o Sol, causa uma deformação ou uma depressão no espaço. A Terra é impactada pela depressão e gira em torno do Sol como uma bola de gude rolando em uma tigela, em outras palavras, órbita. Sua teoria também sugeria que a luz de outra estrela seria desviada pela gravidade do Sol. Se isso fosse verdade, então a luz das estrelas que passasse pelo Sol seria desviada de modo que nós, na Terra, pensaríamos que a localização aparente da estrela é diferente do que realmente é. Esta teoria foi considerada absurda na época e só poderia ser comprovada durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava a luz brilhante do Sol. E foi exatamente isso que aconteceu em 1919. O astrônomo inglês Sir Arthur Eddington viajou até a costa da África Ocidental para fotografar o eclipse solar total. Na verdade, o Sol desviou a luz. Recentemente, Einstein provou estar certo mais uma vez. Astrofísicos da Universidade de Stanford viram luz atrás de um buraco negro pela primeira vez, o que é estranho porque os buracos negros têm uma atração gravitacional tão forte que a luz não consegue escapar deles. A razão pela qual podemos ver a luz é que o buraco negro está deformando o espaço e desviando a luz, conforme previsto pela relatividade geral. Einstein se tornou uma celebridade da noite para o dia. Instantaneamente reconhecível graças à imensa cobertura da imprensa, embora sua teoria significasse muito pouco para a pessoa comum. O mundo precisava de algo para comemorar depois de uma guerra longa e horrível. Ele começou a viajar para o exterior, indo para a Ásia, o Oriente Médio e os Estados Unidos. Onde deu palestras na Universidade de Columbia e em Princeton. Ele publicou um ensaio sobre sua primeira impressão da América em 1921, observando: o que impressiona um visitante é a atitude alegre e positiva perante a vida. O americano é amigável, autoconfiante, otimista e sem inveja. Ele faria mais viagens aos Estados Unidos. E durante uma dessas visitas, no início de 1933, ele percebeu que nunca mais poderia retornar à Alemanha. Os nazistas chegaram ao poder sob Adolf Hitler e Einstein era tudo o que o ditador odiava. Ele era judeu, fazia parte da intelectualidade e era pacifista. Uma revista alemã listou-o como inimigo do regime com a legenda: ainda não foi enforcado, e teria colocado uma etiqueta de $5.000 pela sua cabeça. Quando regressou à Europa, foi para a Bélgica, onde renunciou à cidadania alemã. Ele então viajou para a Inglaterra. Einstein recebeu ofertas para lecionar em Oxford e em várias universidades europeias, mas optou por emigrar para os Estados Unidos. Ele assumiu um cargo docente no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey, onde permaneceu pelo resto da vida. Muitas universidades americanas de prestígio, como Harvard e Yale, tinham muito poucos professores ou estudantes judeus naquela época, como resultado de cotas discriminatórias. Quando ele chegou aos Estados Unidos, sua melhor pesquisa científica já havia ficado para trás. Nada superaria sua teoria da relatividade ou seus outros trabalhos anteriores. Ele tentou e não conseguiu encontrar uma equação para explicar todas as forças da natureza. Apesar da estabilidade que encontrou na instituição de pesquisa, a vida nem sempre foi fácil para Einstein. Seu filho mais novo, Eduard, foi diagnosticado com esquizofrenia e sofreu seu primeiro colapso. Sua esposa Elsa sofria de uma doença dolorosa que lhe tiraria a vida em 1936. E para seu horror, os cientistas começaram a investigar se a sua equação E igual a mc² poderia de facto produzir uma bomba atômica. Einstein detestava a guerra. Ele dedicou grande parte de seu tempo escrevendo sobre a paz. No entanto, apesar de ser pacifista, ficou alarmado com a ascensão do fascismo e assinou uma carta ao presidente Roosevelt em 1939, avisando-o de que os nazis estavam a trabalhar numa bomba atômica.
Isto levou Roosevelt a criar o Projeto Manhattan, o esforço secreto liderado pelos americanos para desenvolver uma arma atômica. A fórmula de Einstein foi a chave para o seu sucesso. Mas ele próprio não estava envolvido nisso porque o FBI não confiava nele. Washington considerou um risco para a segurança devido à sua associação com o movimento pacifista e organizações socialistas. O FBI manteve o controle sobre ele, eles tinham um dossiê que cresceu para mais de 1.400 arquivos. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, até recomendou que ele fosse mantido fora da América sob a lei de exclusão de estrangeiros, embora isso tenha sido rejeitado pelo Departamento de Estado. Einstein também foi um ativista dos direitos civis. Como cientista judeu que viveu o antissemitismo na Alemanha, foi surpreendido pela segregação racial nos Estados Unidos. Em 1946, viajou para Lincoln University, uma pequena universidade na Pensilvânia que foi a primeira a conceder diplomas a negros. Ele fez um discurso em que chamou de racismo uma doença dos brancos. Não pretendo ficar quieto sobre isso. No entanto, parece que ele não estava imune à doença. Seus diários particulares revelariam atitudes preconceituosas em relação a outras raças. Na década de 1920, ele viajou pela Ásia e escreveu que os chineses eram um povo trabalhador, imundo e obtuso. Seria uma pena se esses chineses suplantassem todas as outras raças. Para pessoas como nós, o mero pensamento é indescritivelmente triste. Essas palavras contrastam fortemente com sua imagem pública. Em 1940, Einstein tornou-se cidadão dos Estados Unidos. O seu compromisso com a causa da paz levou-o a defender a criação de um governo mundial único. Ele inicialmente rejeitou a ideia de um Estado judeu alegando detestar o nacionalismo. No entanto, depois de ver a perseguição aos judeus na Europa, ele promoveu a causa sionista de uma nação judaica, embora estivesse pessoalmente dividido sobre a questão. Einstein diria: "A minha relação com o povo judeu tornou-se o meu vínculo humano mais forte." Embora não fosse religioso, não acreditava num Deus pessoal e preferia ser chamado de agnóstico. O Estado de Israel foi criado em 1948. E em 1952, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, ofereceu a Einstein o cargo de presidente. Einstein recusou, explicando que passou a vida lidando com assuntos objetivos e não tinha aptidão e experiência para lidar com pessoas. Ele era inteligente o suficiente para conhecer suas próprias deficiências. Em 17 de abril de 1955, Einstein internou-se no Hospital Princeton, em Nova Jersey, após o estouro do aneurisma da aorta abdominal. A aorta é o maior vaso sanguíneo do corpo. Ele já havia feito uma cirurgia. Desta vez, ele recusou a cirurgia, dizendo que era de mau gosto prolongar a vida. E que era hora de ir. Ele morreu no dia seguinte, murmurando algumas palavras em alemão antes de dar seu último suspiro. A enfermeira de plantão não entendia alemão e não conseguia repetir, então o que ele disse ficou perdido na história. Os restos mortais de Einstein foram cremados e suas cinzas espalhadas em um local secreto ao longo do rio Delaware. Essas cinzas não incluíam seu cérebro. Um patologista chamado Thomas Harvey removeu seu cérebro para que os cientistas pudessem tentar descobrir por que ele era tão inteligente. Mas ele fez isso sem permissão. Depois que os familiares de Einstein descobriram, ele finalmente conseguiu permissão para usar o cérebro em pesquisas científicas. Descobriu-se que o cérebro de Einstein não tinha uma região limítrofe chamada sulco lateral, que os pesquisadores acreditam que pode ter levado os neurônios desta parte do cérebro a se comunicarem melhor. Os cientistas também acreditam que seus neurônios consumiram mais energia porque descobriu-se que seu cérebro tinha uma porcentagem maior de células gliais que nutrem, sustentam e protegem os neurônios. O patologista então cortou o cérebro em pedaços, armazenou-o em potes preservados em formaldeído e guardou-o em seu porão. Hoje, o cérebro mais famoso do mundo está em pedaços no Museu Mutter, na Filadélfia. É difícil imaginar o que Einstein pensaria de toda essa atenção. Ele queria especificamente ser cremado para que as pessoas não adorassem seu corpo. Mas adorado ele é. O 99º elemento da tabela periódica leva o seu nome. O Einstein 1 foi descoberto logo após sua morte. Albert Einstein continua vivo como uma das pessoas mais inteligentes da história, que mudou a forma como vemos e entendemos o mundo e o universo. Ele foi influente no apoio a muitas outras causas além da ciência. Ele viveu uma vida extraordinária. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, dê um like e não esqueça de se inscrever no canal Destrave Mental.